desejo do coração de cada um deles, Senhor. Senhor, faz, Senhor, entrar pelaquela porta, Senhor, mais trabalhadores, Senhor, para trabalhar na seara, Pai. Pois tu sabes, Pai, que a seara é grande, Senhor, e precisa de trabalhadores, Senhor, para trabalhar, Senhor. Senhor, nos mostra hoje através, Senhor, quinta-feira, culto de doutrina, tudo aquilo que tu tens para nos falar nessa noite, Senhor, que entre em nossas mentes, em nossos corações, e que a gente aprenda cada vez mais, Senhor, aquilo que tu queres nos ensinar. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora vamos para o momento da palavra. Estarei convidando o pastor Paulo, que ele estará na palavra do Senhor. Eu disse pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Você que nos assiste também, é um prazer tê-lo. Pode estar junto conosco nesta noite, meditando na palavra do Senhor. Hoje é culto de ensino, culto de doutrina. E é importante mergulharmos na palavra do Senhor, crescermos no conhecimento, na graça, e que os nossos ouvidos estejam atentos a tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nesta noite também, vamos estar abrindo a palavra do Senhor lá na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 3, Novo Testamento. Você vai ali para Tessalonicenses, Tito, Hebreus, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemão, vai passando. E você vai chegar em Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 ao 19. Estaremos lendo a partir do versículo 7, amém? Diz a palavra do Senhor. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram o meu caminho. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que têm ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que é mais penetrante do que espada, aguda dos gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para decidir, Senhor, as intenções dos nossos corações.
corações. Ó Senhor, que nós não sejamos só ouvintes, leitores, mas sejamos praticantes da Tua palavra. Ó Deus, me ajuda a amarmos a Tua palavra, amarmos, ouvi-la e Te obedecer, Deus. Ó Deus, perdoa minhas falhas e os meus erros, usa a minha instrumentalidade aqui nesta noite, fala com a Tua igreja, Senhor, nos alimenta através da Tua palavra, renova as nossas forças, alimenta as nossas almas, Pai, e que tudo seja para a glória e honra do Teu nome. Fica conosco, fala conosco, são essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite eu queria falar um pouco sobre confiança, sobre incredulidade. O Senhor me colocado esta palavra no meu coração, e antes que Deus ele fale com a igreja, ele fala comigo, quando e eu digo: Senhor, me dá uma palavra a qual eu possa falar ali para a tua igreja, aquilo que o Senhor queira falar para a tua igreja, mas fala também comigo, Senhor. E eu estava meditando nesta palavra, e o Senhor ele começou a ministrar através do Espírito Santo ao meu coração sobre a incredulidade, sobre a nossa confiança, de como nós estamos diante do Senhor, porque sabemos, irmãos, que a incredulidade é algo que aborrece a Deus, é algo que entristece a Deus. E a nação de Israel, eles tiveram muitos problemas em relação a isso, porque o Senhor ele se manifestou para eles, o Senhor se deu a conhecer aquele povo, o Senhor mostrou sinais de grandes maravilhas, com grande poder ali no deserto, em tantos momentos na vida do povo ali, daquela nação, e eles em muitas situações ainda foram incrédulos, se afastaram do Senhor, não deram credibilidade no seu ensino, na sua palavra, nos seus cuidados. E sabemos que hoje não é diferente, porque nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas perderam a fé, desanimaram, andam tristes, procurando resolver os seus problemas com a sua força, com a sua inteligência, da sua forma, e muitas vezes não colocam a sua firmeza e a sua confiança no Deus vivo, num Deus que criou todas as coisas, que os criou, E na nossa caminhada com o Senhor, sabemos que a caminhada do cristão, principalmente, não é fácil. Sabemos que travamos batalhas, passamos por lutas, por problemas, mas como é que está a nossa confiança? Porque muitas pessoas nas batalhas que travam tendem a abaixar as suas armas e desistir e parar na caminhada e dizer muitas vezes para Deus: Senhor, o Senhor não me vê, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Ou então muitas vezes cobram a Deus algo para que Deus faça na sua vida, para que Deus realize aquilo que o seu coração deseja, e muitas vezes exige de Deus, mas Deus ele muitas vezes espera achar dentro de nós um coração confiante, um coração que aprendeu a esperar em Deus e confiar nele. E para todos nós que estamos aqui, como é que está a nossa confiança? Se nós formos trazer para as nossas vidas, para os dias que nós estamos vivenciando, porque todos nós aqui travamos batalhas, todos nós aqui passamos luta. E quando nós vamos ler aqui o capítulo 3 da carta aos Hebreus, quem escreveu essa carta, não se sabe, é anônimo, alguns historiadores acham que foi Paulo,
mas as escrituras não dizem quem que escreveu essa carta aos Hebreus, né? Uns acham que foi Apolo, mas sabemos que é algo inspirado por Deus, é algo que traz uma palavra aos nossos corações de ensinamento. E quando o escritor de Deus aqui nesta carta, no capítulo 13, ele vai trazer a alusão à vida de Moisés e à vida de Cristo Jesus. Moisés, irmãos, ele foi alguém chamado pelo Senhor para estar à frente do povo, para libertar o povo, né, onde eles estavam escravizados, estavam subjugados ali por Faraó. A Bíblia diz que eles passaram 400 anos no Egito. Foram 400 anos de escravidão, de luta, até que o povo, eles clamaram ao Senhor. E eles clamaram ao Senhor, e Deus ele levantou um libertador, que foi Moisés, né? Levantou alguém que estivesse à frente do povo para tirar o povo dali daquela escravidão. E a palavra do Senhor diz que Moisés ele foi fiel em tudo na casa do Senhor. Moisés mesmo teve seus defeitos, suas limitações como homem, mas ele buscou ser fiel. Ele buscou obedecer a Deus, a estar firme mesmo diante das batalhas, dos desafios que passou ali, porque Faraó não queria deixar o povo ir. Mas Deus ele se responsabiliza por aquilo que ele chama. Deus, aleluia, ele confirma ali o ministério de Moisés, o chamado na vida dele para libertar o povo. Moisés mesmo dizendo: Senhor, eu não sei falar, eu estou pesado de língua. Mas o Senhor disse: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez a língua? E sou eu que estou te chamando, eu vou te dar as condições necessárias. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés assim obedeceu. E se você ler lá no versículo 1 aí de Hebreus, vai dizer: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que constituiu, como também era Moisés, em toda a casa de Deus. Moisés, ele era fiel diante do Senhor, na casa do Senhor, mesmo passando por tudo que ele passou, mas ele não se desviou, diferentemente do povo, porque quando Moisés ele sobe para receber as tábuas da lei, o povo se corrompe embaixo. E quando Moisés estava recebendo de Deus ali, Moisés tinha uma intimidade tremenda com Deus, porque a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. E quando Moisés ele desce, o povo havia se corrompido, desistiram de servir ao Senhor. E Moisés se ira com o povo ali, mas a intenção de Deus era tirar, libertar o povo, era levar para uma terra melhor, para Canaã de Deus, uma terra onde não há leite e mel. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Moisés foi fiel. E lá no versículo 3 vai dizer: Jesus todavia tem sido considerado digno tanto maior glória do que Moisés. Aleluia. Jesus, porque Moisés ele estabeleceu ali o templo, né? Havia o tabernáculo, aonde Deus ele deu ali as medidas para construir, para levantar ali, conforme a vontade de Deus, o templo, a casa, o tabernáculo para adoração ali no Velho Testamento. E ele foi fiel, ele cumpriu com tudo que Deus havia mandado. Olha, eu quero desta medida, eu quero desta altura, eu quero que nos compartimentos tenha isso, tenha candelabro. E Deus foi falando para Moisés, e Moisés ele cumpriu ali com tudo que Deus havia mandado. E ele foi fiel ao Senhor até o fim. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés estabeleceu ali, ele foi fiel ao Senhor. Porque lá no versículo 3 vai dizer: Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto
maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Aleluia. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. A Bíblia diz que se um homem, se um homem não vigiar a cidade, se Deus não vigiar a cidade, em vão trabalha os que vigiam. Se Deus não edificar a casa, em vão, aqueles que trabalham, os edificadores da casa, porque quem edifica todas as coisas é Deus. Aleluia. A nossa casa, a nossa vida só está de pé por causa do Senhor, porque Ele estabelece todas as coisas. Então hoje nós só estamos firmes de pé através da graça do Senhor. Então Jesus, irmão, Ele é digno de glória, de honra, muito maior do que Moisés, porque é Ele que estabelece todas as coisas. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então hoje eu e você, nós estamos aqui respirando através da permissão do Senhor. Nós já estamos aqui vivos porque o Senhor, Ele nos dá essa condição. Ele nos dá essa condição. Então o texto vai dizer lá no versículo 5: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés ele era fiel em toda a casa de Deus como servo do Senhor, e ele serviu como testemunho para as nossas vidas. Ele foi um testemunho do quanto é importante nós permanecermos firmes em Deus, do quanto nós devemos não duvidar, não viver na incredulidade, porque nós estamos em um tempo onde as pessoas esperam algo de Deus, e se Deus não fizer, as pessoas desistem. Não há uma fidelidade em servir ao Senhor. Há uma barganha. Eu só vou servir a Deus se Deus fizer isso, se Deus me der isso, se Deus realizar isso. E o texto vai dizer que Moisés, irmãos, ele é um exemplo, mas muito maior do que Moisés foi Jesus para conosco. Muito maior do que Moisés, aleluia, é o Senhor que estabelece todas as coisas. Aí lá no versículo 6 vai dizer: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos quem, irmãos? A casa, versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos o que? Firme, até o fim, a ousadia e exultação da esperança. Moisés estabeleceu o tabernáculo. Moisés estabeleceu a casa, mas quem estabeleceu a nossa casa espiritual foi o Senhor. E essa casa somos nós. Aleluia. E se Jesus ele habita em mim e em você, se o Espírito Santo de Deus está em você, está em mim, se Ele está habitando em nós, e muitas vezes nós queremos abandonar a casa, nós queremos deixar no sentido de desistir da confiança do que o Senhor Ele realizou em nossas vidas, de tudo que Ele já fez, tudo que Ele já mostrou para nós. E muitas vezes perdemos a esperança, a facilidade, sabendo que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nesta casa. Porque o texto diz que Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Jesus está em mim e em você, amém? E se Ele estar em nós, a confiança precisa estar acesa. Se Cristo está em nós, a nossa vida precisa estar dentro da vontade que Deus ele quer para as nossas vidas. E não é qualquer coisa que pode fazer você parar. Você não pode desistir por qualquer problema que se levante. Porque nós estamos vivendo um tempo que os cristãos, eles não podem ver uma cara feia dentro da igreja. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos estar olhando com cara feia para alguém. As pessoas não podem escutar alguma coisa que não queria ouvir.
Ah, porque eu fui para a igreja e eu escutei isso. Ah, porque o pastor me deu uma palavra mais dura lá na igreja. Ah, porque eu fui para a igreja e eu vi o irmão fulano, o irmão cicrano que eu não gosto, estava lá. Qual é o motivo de servirmos a Deus? Será que qualquer coisa vai nos tirar da presença do Senhor? Se Cristo habita em mim e você, nada pode nos tirar, nada pode abalar a nossa fé, nada pode nos tirar da presença do Senhor. E ali a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ele usa aquela figura de Moisés para trazer a figura de Cristo também, para que nada venha nos abalar, nada venha abalar a nossa casa, irmão, a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz: aquele que lê as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Se a nossa vida estiver edificada em Jesus, ninguém vai abalar a tua casa. Nada vai abalar a tua casa. Nada vai abalar a tua vida. Nós podemos até passar, irmãos, por tempestades, porque nós não estamos ausentes disso. Nós não estamos livres, porque a palavra do Senhor nos diz que a casa que está edificada na rocha vai vir o quê? Chuva, tempestade, vento, tudo isso simboliza as tribulações, as provações da vida para querer derrubar a casa, mas ela estiver edificada em Jesus, a casa não vai cair. A tua vida vai estar edificada na rocha que é Cristo. E sabemos, irmãos, que grandes são as investidas para querer derrubar a nossa casa. Mas se a nossa casa estiver edificada em Cristo, nada vai abalar você. Nada. O inimigo está aí, irmãos, andando em derredor, querendo destruir vidas, famílias, casas. Mas o escritor aos Hebreus, ele disse que é Cristo que está edificado na nossa casa. Porque ele diz no versículo 6: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Se o quê? Tem um se aí. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Qual é a tua esperança? Qual é a minha esperança? Aonde está a minha esperança? Se a minha esperança estiver em homens, se a minha e a tua esperança estiver no pastor dessa igreja, se a tua e a minha esperança estiver no meu irmão do lado da esquerda ou da direita, a nossa casa vai cair, irmão, e vai desfalecer. Mas se a nossa esperança estiver em Jesus, aquele que edifica a casa, aquele que fortalece a casa, aquele que firma, irmãos, mesmo diante das provações que passamos, mesmo diante das tempestades que vêm sobre a nossa cara, às vezes está batendo, está com ímpeto, está com força, mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo, fica firme, a casa não vai cair. Aleluia. Aí o texto vai dizer lá no versículo 7: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. O Espírito Santo, irmãos, ele fala conosco, ele fala com a igreja. O Espírito Santo, às vezes, ele está batendo no nosso coração, só que muitas vezes nós endurecemos os nossos corações. E quantas pessoas com corações endurecidos no tempo presente? Quantas pessoas que não abrem seu coração para serem ministrados pela palavra? Aleluia. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a penha ou a pedra que esmiuça a penha. Ela quebra. Ela é aquela que pega um coração duro e coloca um coração de carne, um coração de pedra e coloca um coração de carne. A palavra do Senhor, irmãos, é por isso que lá em Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Bem perto ainda onde nós estamos juntos, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais penetrante, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela vai até onde? E ela penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito.
E ela é apta, aleluia, para definir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Às vezes, nós estamos com os pensamentos, com nossos corações endurecidos, dizendo: eu vou fazer desse jeito. Deus não está me vendo, eu estou passando por essa situação. Mas nesta vez o Espírito Santo está falando através da sua palavra. E o escritor de Hebreus, ele falou: olha, dai ouvido do que o Espírito Santo, o que Deus fala contigo. Aleluia. Quando a palavra vinha aos vossos corações, não endureça o coração. Nós estamos no culto de doutrina. E culto de doutrina, culto de ensino, às vezes a palavra é mais dura. Às vezes as pessoas querem ouvir palavras que massageiam o seu ego. Muitas vezes está no caminho errado, muitas vezes está indo para um abismo, mas o Senhor estava querendo mostrar para o povo, muitas vezes, para dizer: olha, não ande por aí, porque se você for por aí, você vai cair. Amoleça os corações de vocês, deixe a palavra. Mesmo que ela corte, mesmo que doa quando estiver entrando, mas receba a palavra e coloque em prática. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela cura, ela corta, irmãos. Como espada de Hebreus, aqui no versículo 12, do capítulo 4, ela corta, mas ela também sara, ela também cura. Aleluia. E o Senhor queria fazer isso com o povo estava ali, só que eles endureceram o coração. A nação de Israel endureceu o coração, murmuraram, foram incrédulos. Deus estava querendo libertar o povo, mas foram incrédulos. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para não deixar o nosso coração ficar assim. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E se nós começarmos a endurecer os nossos corações, fechar os nossos ouvidos para a palavra, às vezes a palavra, Deus está vindo com a palavra, só que a gente se fecha. E muitas pessoas, irmãos, no tempo presente, se fechando para a palavra de Deus, endurecendo o seu coração. Deus está falando, Deus está ministrando através do seu Espírito aos nossos corações. Só que a gente, Senhor, já passei por tantas coisas, não acredito mais. Senhor, não vou tentar mais não. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu tenho um propósito. Aleluia. Eu sei como trabalhar. A gente não sabe de nada, irmãos. Foi feita a leitura aqui do Levi, leu aqui, né? Que nós muitas vezes não sabemos. Eu é que sei os planos que eu tenho ao vosso respeito. É eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos. Então, quando nós confiamos no Senhor, irmão, e não ficamos com os nossos pensamentos, Isaías disse: assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus em relação aos nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são melhores para mim e para você. E a nação de Israel, os judeus não entenderam, irmãos. Murmuraram. O Senhor estava tirando o povo ali da terra do Egito para uma terra que não era leite e mel, só que precisaram passar pelo deserto. E sabemos que o deserto não é fácil. E quem é que não passa pelo deserto? Só que o deserto, irmão, é uma faculdade de Deus nas nossas vidas. É para aprendermos a confiar nele. É para aprendermos a depender dele. Só que nem todos querem passar pelo deserto. As pessoas já querem que Deus faça uma ponte. Não, Deus, eu já quero chegar lá na Canaã. Não quero passar pelo deserto, não. Entre o Egito e a Canaã existia um deserto. E esses são os processos, irmãos, de Deus nas nossas vidas que nós devemos passar. Às vezes vai ter que passar, não tem como pegar atalho, não. Agora tem que guardar a fé, tem que confiar em Deus. Porque o texto lá de Hebreus, no capítulo 8, no capítulo 13, no versículo 8, vai dizer: não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto.
onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Passaram 40 anos no deserto. E eles tentaram o Senhor, não confiaram. Se você ver Êxodo aí, capítulo 17, e ajuda de início aí, Êxodo 17, como eu falei do versículo 1 ao 7, você vai ver o povo murmurando contra Deus. E olha que eles estavam de caminho para uma terra que manda leite e mel. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas. Deus tem uma jornada, irmão. Amém? Deus tem uma jornada para mim e para você. Ele tem um caminho que nós devemos trilhar. Agora, como é que estará a minha e a sua confiança? Estamos firmes no caminho? O Senhor diz para Josué: olha, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu farei prosperar o teu caminho. Agora bota em prática todo o livro, toda a palavra que está escrita no livro da lei, que meu servo Moisés escreveu. Tipo, colocar, não te desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu farei prosperar o teu caminho. Então, Deus mesmo, irmão, ele tem a intenção de prosperar o meu e o seu caminho. Mas se estamos no deserto, se estamos no processo de Deus, continua confiando. Aí a palavra do Senhor diz: olha, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali, irmãos, água para o povo beber. Na nossa caminhada, irmãos, às vezes vai faltar água. Pastor, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor, e está faltando pão lá em casa. Eu estava passando uma privação, uma necessidade. E aí, irmão, às vezes o cristão vai passar. São as faculdades de Deus na nossa vida. É a escola de Deus que vem ensinando a gente depender dele. Será que quando faltar a água, será que quando faltar o pão, nós vamos deixar de confiar em Deus? É uma pergunta que nós devemos se fazer, irmãos. Será que eu só sirvo a Deus quando tudo está bem? Será que eu só sirvo a Deus quando as coisas estão boas, quando tudo está dando certo? Aí eu sirvo a Deus. Devemos aprender a confiar em Deus em todo o tempo, amém? Aí a palavra do Senhor diz que faltou água para beber. Então, contendeu o povo com Moisés. O povo começou a contender, a murmurar com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeste comigo? Por que tentais ao Senhor? Né? As pessoas contendiam com Moisés: a culpa é de Moisés, nos trouxe e nos tirou lá do Egito para uma terra aqui, para gente morrer. Vamos morrer aqui sem água. E começou a murmurar e não confiaram no Senhor. Botaram seu coração, né? Tiraram seu coração do Senhor e começaram a endurecer o seu coração, a incredulidade, e começou a vir os pecados ali dele, através dos próprios pecados deles que falharam contra o Senhor. Mas eles estavam ali passando por aquela situação. E aí o Senhor diz: tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede? A nós, aos nossos filhos, ao nosso gado? Pois indagações nós deveres fazemos até para Deus. Deus, cadê as suas promessas? Deus, eu não imaginava que eu ia precisar passar por isso quando eu estou te servindo, porque eu estou passando por isso. Ô irmãos, a gente tem que entender que servir a Deus é permanecer confiante, independente do que me acontecer, porque Deus está no controle das nossas vidas. Não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a estar contente em todo o tempo. Aprendi a viver contente na escassez e na abundância. Eu aprendi. Ele foi aprendendo, irmão. É claro que no começo para Paulo, para o apóstolo Paulo, não foi fácil. Talvez ele se preocupou, mas ele foi, enquanto ele ia caminhando na escassez, ele foi vendo que Deus ele provia o pão, ele mandava o necessário. Aleluia. O salmista disse: eu fui moço e hoje sou velho, eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Pode até faltar de manhã, mas à noite também. Pode até faltar a água, né? Naquele momento ali, mas Deus manda, Deus ele prova, ele traz
o necessário para nós. Aí o texto vai dizer: e clamou Moisés ao Senhor. O povo foi para Moisés e Moisés foi para o Senhor. Moisés é intercessor, né? É um tipo de Cristo. Ele intercedia pelo povo a Deus. Aí a palavra do Senhor diz dizendo: que farei a esse povo, Senhor? Daqui a pouco vão me apedrejar. Moisés começou a falar: Senhor, se o Senhor não fizer algo aqui, se o Senhor não mudar água para esse povo vai me apedrejar, vão me matar aqui. Veja o ponto, irmãos, do coração endurecido daquela nação. Tentaram o Senhor, não tentaram só com Moisés ali, mas tentaram o Senhor, a incredulidade. Muitas vezes as nossas incredulidades, irmãos, traz vida a Deus. Porque nós muitas vezes queremos colocar Deus à prova, muitas vezes queremos colocar Deus no canto da parede e dizemos: Deus, se o Senhor não fizer, eu também não quero mais saber da tua igreja, não quero saber mais da tua casa. Se eu não fizer, eu não vou te servir mais. Os irmãos ficam perdendo, somos irmãos. Deus não tem obrigação nenhuma de responder a nossa oração, porque nós temos pecados e falhas. Mas a graça de Deus, irmãos, é através da graça dele que ele nos dá água. É através da graça dele que ele escuta as nossas orações. É através da graça dele que ele vira a nossa aflição no deserto. Porque o texto vai dizer: então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara que feriste no rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. Esse é o versículo qual? E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Quantas vezes, irmãos, duvidamos se Deus está conosco? Quantas vezes, por causa das aflições da vida, por causa das provações, nós vamos endurecendo nosso coração, vamos ficando fechados? E isso, irmão, não é só para o ímpio, não. É para nós cristãos, é para aquelas pessoas que têm experiência com Deus. E nós devemos ter cuidado para não deixar o nosso coração ficar endurecido e começarmos a fazer perguntas como essa: será que Deus está comigo? Será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor me abandonou? Mas o Senhor mandou água. O Senhor fez a água da rocha. Aleluia. Aleluia. Deus, ele é poderoso para trazer a existência aquilo que não existe. Quanto mais as provações que você está passando aqui, as pequenas provações, as tribulações que nós passamos não se comparam. Que muitos homens passaram ali, como Moisés, como tantos outros, como Paulo. E muitas vezes nós começamos a querer recuar na caminhada. Jesus não chamou os covardes, não. Ele disse pelo contrário: diga os covardes que voltem. Diga os covardes que voltem. Vai parar na caminhada. Você se alistou no exército de Deus. E nós não somos do que recua, amém? Nós avançamos. Aleluia. Nós colocamos a nossa fé em ação. Nós dizemos: Senhor, está difícil aqui, a batalha está grande, mas o Senhor está comigo, o Senhor está no barco. A tempestade está grande, Senhor, mas o Senhor está no barco. Eu vou sair dessa tempestade. Vai chegar o momento, aleluia, que o Senhor vai fazer cessar a tempestade. Louvado e conhecido é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, e muitas vezes, irmãos, castigou o povo por causa da incredulidade. Em muitas situações, não era, irmãos, por causa que Deus era um Deus mau, não, mas era por causa dos seus próprios pecados, porque eles não acreditaram, eles viram Deus abrindo o mar vermelho. O povo viu o Senhor mandando a água, saindo água da rocha. O Senhor viu o povo viu o Senhor mandando maná, o pão ali para eles. O povo mesmo assim ainda continuava com o coração duro, incrédulo.
Aí o Senhor disse: esse povo não vai entrar na terra prometida. Não vai, por causa da incredulidade do seu coração. E é uma das coisas que entristece ao Senhor, irmãos. O Senhor fez uma promessa com ele mesmo: assim como vive o Senhor, esse povo não vai entrar. Quem foi que entrou, irmãos, na terra? Só foram dois naquela geração. Quem foram os dois? Josué e Caleb, que foram espiar a terra e eles acreditaram: a terra é boa. O povo dizia: não, tem gigante, vamos voltar, não vai dar certo não. Olha, não é melhor a gente seguir por aí não. Não vamos não, porque vai dar errado. Não vamos colocar em prática não. Aí Josué e Caleb fez calar o povo: não, a terra é boa. Deus nos dará a terra. Aleluia. E o Senhor olhava para aqueles corações ali: esse povo não vai entrar não. Eu tenho uma terra para dar, que manda leite e mel. Mas só entra lá, irmãos, que colocaram fé em ação. A salvação, ela é através da fé, irmãos. É pela graça, por meio da fé. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque o texto vai dizer lá em Números, veja lá, Números 14, 22. Números 14, 22. Vamos ler até o 33. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, veja, e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Lembra que Deus falou: não endureçai o vosso coração. Quando Deus falar, não endureça o coração. Se Deus está dizendo: eu vou fazer na sua vida, Ele vai fazer. Se Deus está dizendo: eu vou te livrar dessa situação, eu estou contigo, a tua casa está edificada em mim. Aleluia. E aí a palavra de Deus diz: e no deserto me tentaram estas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que os seus pais, que aos seus pais jurei. E nenhum daqueles que me provocaram o verão. Acabou-se. Aí ele diz: porém o meu servo quem? Caleb, porquanto dele houve o que, irmãos? Outro Espírito. Aleluia. Isso fala de confiança. Uns estão com o coração endurecido, outros eles estão: não, Deus ainda é fiel. Deus vai cumprir. Essa tempestade vai passar. Não desiste não da caminhada. O Senhor está no final dessa batalha. Ele está contigo. Aleluia. Deus nos dará a terra. Deus nos dará a vitória. Aleluia. E Caleb tinha um espírito, irmão, outro espírito. A confiança dele era diferente dos outros. E perseverou em seguir. Perseverar em seguir o Senhor, irmãos. É mesmo nas batalhas. É mesmo quando os nossos olhos olham para a grande muralha, como era de Jericó, e dizem: não, vai cair, em nome de Jesus vai cair. O gigante vai cair. Davi, quando ele olhou para o gigante, toda a nação ali: não dá para lutar com esse gigante não. Quem é que vai lutar? Davi. Um jovem de gentil aparência, filho de nomes ali, guerreiro de batalha do exército de Saul, não quiseram olhar para o gigante e recuaram. E Davi fez: que é isso? Isso é impossível para afrontar o exército de Deus filho. Maior é o que está contigo. Maior é o que está na tua casa. É pior porque as afrontas do inimigo ali fora. As afrontas do inimigo cairão por terra. Aleluia. Quando você olhar para as batalhas, para as afrontas, para os gigantes, para as muralhas, não olhe, né, para a sua força, não olhe para quem está com você. Ele fará cair vencedor. A tua fé fará toda a diferença. Aleluia. E o texto vai dizer: porém o meu servo Caleb, porquanto não houve outro espírito e perseverou em me seguir, eu levarei a terra que entrou, e a tua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as suas murmurações.
Volta lá, tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. O Senhor tem ouvido, irmãos. E diz: vivo eu, diz o Senhor, que como falar com os meus ouvidos assim, farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. O Senhor estava dizendo, irmãos: olha, eu tenho visto quem está firme e quem não está. Eu tenho visto quem está com o coração endurecido e quem não está. E muitos deles não vão morrer no deserto por causa da incredulidade. Quantos irmãos têm perecido aí? Por causa da incredulidade, por causa do coração endurecido. Aquele povo, irmãos, poderia passar só alguns anos ali no deserto até chegar na terra de Canaã, mas passaram 40 anos arrodeando e nem entraram na terra. A Bíblia diz que era uma terra que mana leite e mel. Eram duas pessoas para carregar um cacho de uva. Mas por causa da incredulidade, irmãos, vejamos como nós precisamos meditar nisso nesta noite, de como está o nosso coração. Às vezes a terra prometida está tão perto, mas por causa da nossa incredulidade nós morremos no deserto. E foi por causa de Deus? Foi porque Deus era ruim? Foi porque Deus é mau? Não, irmão, Deus é bom. Provar em Deus que Deus é bom. Mas foi por causa da incredulidade de Deus. Ficaram prostrados no deserto por causa da incredulidade, porque colocaram Deus à prova, porque não foram firmes diante do Senhor, mas pararam no meio do caminho. O que é que Hebreus 11 fala? 11:6. Porque lá no versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus vai dizer que nós não devemos ter um coração incrédulo. Volta aí, 3, Hebreus 3:12, onde nós estávamos lendo. Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para ser apartado do Deus vivo. Que esse coração nunca, irmãos, venha a estar em nós. É o Senhor falando através da sua palavra. Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Na minha tradução diz um coração incrédulo, para ser apartado do Deus vivo. E às vezes, irmãos, a nossa incredulidade nos aparta de Deus, nos afasta de Deus. A nossa incredulidade impede de nós adentrarmos na terra prometida. A nossa incredulidade impede de alcançarmos as bênçãos do Senhor na nossa casa, na nossa família. Porque a gente começa a desistir. A gente desiste de Deus. Deus, já orei tanto, já busquei tanto, já lutei tanto por esta causa e nada acontece. Aí o nosso coração vai endurecendo, e daqui a pouco nós desistimos, achando que Deus não pode fazer, achando que o tempo é nosso. A palavra do Senhor diz, irmãos, que aquela mulher do fluxo de sangue havia 12 anos e ela foi tão somente tocar nele. A Bíblia diz que um paralítico estava deitado ali no tanque de Betesda, esperando o movimento das águas, 38 anos, e todo dia ele ia para ali, todo dia ele ia para lá. E o Senhor disse: chegou o teu dia, eu sei que queres que te faça. Queres ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar lá. Você não precisa de ninguém, não. Você precisa de mim. Aleluia. Às vezes nós começamos a colocar confiança em homens. Começamos a colocar confiança nas promessas de pessoas lá. Fulano me prometeu que ia fazer. E Fulaninho me disse que ia fazer. Não, onde está a tua confiança, a tua esperança? Está em quem? Os homens, eles falham. Os homens são limitados, mas Deus não. E Deus é fiel. Ele diz: ainda que seja infiel, eu permaneço fiel. Aleluia. Ele é fiel, irmãos. Que nós não venhamos deixar que o nosso coração fique incrédulo, né?
fé, é impossível agradar a Deus. Porque qualquer um que se aproximar de Deus, a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, ao Senhor, você deve crer, irmãos, que Ele existe e que Ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Você está procurando ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Você tem colocado a sua confiança em Deus? Como é que está a tua confiança nesta noite? Você está firme na fé? Mesmo diante das batalhas que você tem enfrentado, vai chegar no tempo que Deus vai dizer basta. Vai chegar no tempo que Deus vai dizer a tempestade acalma. Vai chegar no tempo que a bonança virá e você vai dizer: quem é esse que até o vídeo maior obedece? Quando nós estamos firmes no Senhor, Senhor, independente do que eu passe, Senhor, independente das tempestades, eu estou firme na rocha. Aleluia. Porque, irmãos, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é abençoador dos que o buscam. Aleluia. Você crê nisso, irmão, nessa palavra? Que Deus é fiel. Seja fiel ao Senhor, assim como foi Moisés. Em toda a sua casa, Moisés foi fiel. Seja fiel assim como Josué e Caleb, que vai chegar um tempo que Deus vai dar a terra. Aleluia. Deixa aí, Josué 14, 9. Estou terminando já. Josué 14, 9. Então Moisés me disse: aparta da terra de Canaã, por onde o seu pé pisou, pertencerá a você e aos seus filhos para sempre. Isso ele falando foi a promessa de Moisés para Caleb. Agora, como vê, o Senhor me guardou todos esses 45 anos com vida. Foi uma geração, irmão. Naquele tempo, uma geração era 40 anos. E ele disse: Caleb, depois de ter passado pelo deserto, ter sofrido tudo aquilo, ele foi fiel ao Senhor. Ele disse: agora, como se vê, o Senhor me guardou todos esses 45 anos com vida. E desde o tempo em que o povo ficou indo de lá para cá no deserto, estou agora com 85 anos de idade. Eu estou com 85 anos de idade. E sinto-me forte agora quando Moisés me enviou naquela missão para espiar a terra. Ainda eu me encontro com a mesma fé. Firme. Por isso, posso sair para combater e voltar depois do combate, como naquela época. Foi feito o que Paulo falou: combati um bom combate. Agora acabei a minha carreira, mas guardei a fé. Eu estou pronto para batalhar. Se for para passar tudo de novo no deserto, Caleb está dizendo: eu estou pronto. A minha fé está firmada nele. A minha fé está firmada no Senhor. Agora, pois, peço que me dê a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Chegou o tempo de cumprir as promessas, irmãos. Mas para cumprir isso aqui, precisou passar pelos processos de Deus. Precisou passar pelos desertos do Senhor. Amém, irmãos? Preste atenção aqui, não perde a palavra não, em nome de Jesus. E naquela época, você certamente se lembra que os anaquins viviam em suas grandes cidades fortificadas. Mas estando o Senhor comigo, expulsarei aqueles homens de grande estatura, como ele prometeu. Então Caleb foi abençoado por Josué. E recebeu dele o território de Hebron como herança permanente. Josué foi abençoado. Chegou o tempo de Deus cumprir as suas promessas. Foi fácil para Caleb chegar até aqui? Foi não. Mas ele teve um coração firmado na palavra do Senhor, nas promessas. Porque Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Deus deu aquela cidade, Deus deu cumprido. Agora, para terminarmos, volta lá para Hebreus, nós começamos a ler, capítulo 3. Hebreus 3, versículo 15.
Desculpe, versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram pôr em uma prova e viram as minhas obras por 40 anos. Eles viram as obras do Senhor. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Às vezes erramos por não conhecer o Senhor, por não compreender os caminhos do Senhor. Aí lá no versículo 12, tem cuidado, irmão, jamais aconteça de haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aí versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que nos afasta do Senhor é o engano do pecado, o que endurece o nosso coração. As promessas de Deus muitas vezes não são cumpridas porque nós vamos falhando, pecando e vamos se afastando do Senhor. O nosso coração aí se endurecido, nós não vamos cumprindo, né? Porque quanto mais nós se afastamos do Senhor, nós se aproximamos do pecado e começamos a pecar, e vem as consequências por causa do pecado. A gente espera que Deus abençoe a gente, mesmo a gente pecando, não. Mas o texto diz que, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós esteja endurecido pelo engano do pecado. O pecado nos engana. O pecado engana a nossa mente. O pecado começa a dizer para nós, a nossa carne começa a dizer para nós: cadê o teu Deus? E muitas vezes a gente diz: eu estou passando por isso também, porque eu estou falhando. O meu coração ficou incrédulo. Eu me afastei da presença do Senhor. Eu me aproximei mais do pecado do que de Deus. Aí começa a vir esses pensamentos na nossa mente e a gente começa a deixar as coisas de Deus. Aí o texto do versículo 14 vai dizer: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato, amém, guardarmos firmes até ao fim. É até só Deus cumprir as promessas, é até só Deus lhe abençoar, é até estarmos no deserto. Não, irmão, é até o fim. A confiança que desde o princípio tivemos. Amém? Amém, irmãos? Enquanto se diz hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se irritou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Para quem é desobediente, irmão, vai ficar no deserto. Mas o Senhor espera que cada um de nós sejamos obedientes. Para você que está firmado, para você que está firme na rocha, para você que está caminhando com o Senhor, mesmo diante das batalhas, e o seu coração está firmado com o Senhor, dizendo: Senhor, não é as aflições que eu passo que vai me fazer sair dos seus caminhos, não. Eu continuo confiando em ti. É igual aquele louvor: se Deus me der, Ele é Deus, se não me der, Ele é Deus. Aí o versículo 19, ele termina dizendo: vemos, pois, que não puderam entrar por causa de quem? Da incredulidade. Então tenhamos cuidado com a incredulidade do nosso coração, que nós possamos ficar firmes, irmãos, na confiança no Senhor. Fica de pé. Precisamos estar firmes diante de tudo que o Senhor nos prometeu. Ele quer nos levar para uma Canaã celestial. Isso daqui vai ficar. O Senhor tem uma terra preparada para nós. Amém? Escuta esse louvor. Adora o Senhor. E talvez o seu coração nesta noite, o seu coração endurecido por alguma coisa. Você que me assiste, as aflições da vida talvez também endurecer o coração por causa dos problemas, mas nesta noite a palavra do Senhor é o que for.
Quantas vezes você deixou com o coração endurecido? Quantas vezes o meu coração fica querendo endurecer, tirando diante do Senhor, mas a palavra vem e amolece o meu coração. E nesta noite a palavra amoleceu o teu coração. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça, ainda que Deus não realize o que você quer no momento. Adore o Senhor. Aleluia. Fale isso para o Senhor. Cante esse louvor para o Senhor. Declare essas palavras para o Senhor. Ainda que o dinheiro me faltar, Senhor, eu quero te adorar. Mesmo que pareça até o fim, Ele é fiel. Aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Diga, Senhor, ainda que as batalhas e as provações estejam grandes, Senhor, eu quero estar firme e confiante na tua presença, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis, Senhor, como Moisés foi. O Senhor é fiel para cumprir, Senhor, somos infiéis. Mas nos ajuda a ser fiel como Moisés. Não precisou de mulheres. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, Ele é fiel. O Senhor é o encontro nesta noite. O Senhor está encontrando as tuas emoções no teu coração. O Senhor está trabalhando na tua fé nesta noite. Você recebeu a palavra. Você deixou o seu coração ouvir a palavra do Senhor. Ele está trabalhando nesta noite. Você não endureceu o coração. E o Senhor Ele vai realizar aquilo que você não pode fazer. Deus vai fazer. Eu não sei o que você precisa da parte do Senhor. Eu não sei aonde você quer que Deus Ele faça um milagre. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Porque Ele é fiel. Aleluia. Então somente não deixe o seu coração entregue. Deus, Ele continua sendo Deus. A vitória vem, mesmo que pareça até o fim. Oh, aleluia. Declare isso para o Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Ele é fiel na tua casa. Ele é fiel na tua vida. Ele é fiel na tua família. Aleluia. Talvez você estiver com o coração endurecido, mas nesta noite você que me assiste entendeu a palavra do Senhor. Está dizendo no seu coração, Senhor, eu quero voltar a confiar em ti. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Volta para o Senhor. Talvez te afastou por algum problema. E o Senhor te chama de volta nesta noite. Se você decide, se você deseja isso, faça isso nesta noite. Já siga, Senhor, eu quero voltar para ti. Você que me assiste. Cada um de nós que estamos aqui. Você pode dizer, Senhor, eu quero voltar o meu coração a confiar em ti, mas com toda a minha força, com tudo que há em mim. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Verdade, Jesus. O Senhor é fiel, Deus. Aleluia. Pois tu és fiel. Tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Ele recebe a tua adoração nessa noite. No profundo do teu coração, Ele conhece. Aleluia.
eu não mereça, permaneces assim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Muito obrigado pela tua fidelidade. Oh Deus, obrigado pelo teu grande amor e a tua graça. Mesmo quando nossos corações endureceram, mesmo quando muitas vezes estão acreditando, Senhor, assim como você levantou Pedro quando afundou naquelas águas, pelos olhos de ti. Mas quando nós olhamos para ti, Senhor, o Senhor nos traz à tona, o Senhor firma a nossa fé. Oh Deus, abençoa cada família aqui representada, cada coração, Pai, que chegou aqui, que entrou por essas portas, talvez desacreditados, talvez tristes, talvez com o coração endurecido, eu disse, eu vou lá a última vez, eu vou na igreja mais uma vez, eu vou tentar mais uma vez. Nesta noite o Senhor falou aos nossos corações, e vem ficar firme, porque eu sou fiel. Aleluia. Que nada e nenhuma situação desta vida venha endurecer o nosso coração a ponto de nos afastar de ti, Senhor. A ponto de nos afastar de ti. Que a nossa confiança esteja todos os dias em ti. Oh Deus, abençoa cada casa aqui, cada família. É o Senhor que habita em nós, Pai, na nossa casa. Oh Deus, fortalece-nos, Senhor. Oh Deus, nos firma na rocha que é o Senhor. E que nada venha nos tirar da tua presença. Que nenhuma tempestade, que nenhuma tribulação, que nenhuma luta nos tire da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Obrigado pela tua palavra, Jesus, que conhece e identifica a intenção dos nossos corações. Ó Deus, leva-nos em paz para casa, nos dá uma noite reparadora de sono, nos dá um restante de noite abençoado na tua presença. Fica conosco, ó Deus, no final de semana na tua presença, que domingo estejamos aqui te louvando e te adorando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo, pelas coisas que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Agradecer aos irmãos que permanecem mesmo domingo pela manhã, 9 horas, 8 horas da manhã. Escola dominical, você é nosso convidado, esteja aqui para aprender a palavra do Senhor. É um momento especial para crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. À noite, às 18 horas, 6 horas da noite, culto de louvor e adoração. Você que nos assiste é o nosso convidado também. Desejamos que você consiga chegar aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer a cada um que chegou aqui neste lugar. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe a tua igreja. Fica firme em nome do Senhor Jesus. Amém.